Seção II das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 31. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, e legislar sobre todas as matérias atribuídas ao município pelas Constituições da União e do Estado. E por esta lei orgânica, e votar: a. O Plano Plurianual. b. As diretrizes orçamentárias. c. Os orçamentos anuais. d. As metas prioritárias. e. O Plano de Auxílio e Subvenções. e decretar leis. e v. Legislar sobre tributos de competência municipal. v. Legislar sobre a criação e extinção de cargos e funções do município, bem como fixar e alterar vencimentos e outras vantagens pecuniárias, vi votar leis que disponham sobre a alienação e aquisição de bens imóveis, vi legislar sobre a concessão de serviços públicos do município, vi legislar sobre a concessão e permissão de bens próprios municipais, e x. Dispor sobre a divisão territorial do município, respeitada a legislação federal ou estadual. x. Criar, alterar, reformar ou extinguir órgãos públicos do município. x. Deliberar sobre empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de seu pagamento, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 avos, x. E transferir, temporária ou definitivamente, a sede do município, quando o interesse público exigir, x. E cancelar, nos termos da lei, a dívida ativa do município, autorizar a suspensão de sua cobrança e a relevação de ônus e juros, x. E v. Autorizar a alienação dos lotes do município ocupados há mais de 7 anos, à época da promulgação da Lei Orgânica Municipal, de 30 de março de 90, com área de até 360 metros quadrados, que sejam a única propriedade familiar, e tenha o possuidor edificado casa de moradia para a família. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 06/1997. XV. Aprovar a concessão de serviços de táxi, taxilotação, transporte coletivo urbano e transporte coletivo interdistrital, bem como seus pontos de partidas e itinerários. Redação pela Emenda à Lei Orgânica nº 02/1992. Parágrafo único. No ato da escritura, o beneficiado gravará o imóvel com cláusula de bem de família, sem a qual o município não fará a concessão. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 06/1997. Artigo 32. É da competência exclusiva da Câmara Municipal e eleger a mesa, elaborar seu regimento interno e dispor sobre sua organização e política administrativa, e propor a criação e extinção dos cargos de seu quadro de pessoal e serviços, dispor sobre o provimento dos mesmos, bem como fixar e alterar seus vencimentos e outras vantagens, e revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. E v. Representar, pela maioria de seus membros, para efeito de intervenção no município, v. Declarado inconstitucional, a DIN número 70.004.453.106. Vi exercer a fiscalização da administração financeira e orçamentária do município, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e julgar as contas do prefeito, vi sustar atos do Poder Executivo que exorbitem da sua competência, ou se mostrem contrários ao interesse público, vi fixar por lei, no mínimo 90 dias antes das eleições municipais, os subsídios de seus membros, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, observado o que dispõem os artigos 37, x, 39, 4, 150, e 153, e segundo da Constituição Federal e o artigo 11 da Constituição Estadual, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos, e x. Autorizar o prefeito municipal a se ausentar do município por um período superior a 15 dias e do país a qualquer tempo, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos, x. Convocar qualquer secretário, titular de autarquia ou de instituição de que participe o município, para prestar informações, x. Mudar, temporária ou definitivamente, a sua sede. X. E solicitar informações por escrito ao Executivo. X. E dar posse ao prefeito, bem como declarar extinto o seu mandato nos casos previsto em lei. X. E v. Conceder licença ao prefeito, execução, no todo ou em parte, de qualquer ato, resolução ou regulamento municipal, que haja sido, pelo Poder Judiciário, declarado infringente à Constituição, a lei orgânica ou as leis. XVI. Criar comissão parlamentar de inquérito. XVI. Propor ao prefeito a execução de qualquer obra ou medida que interesse a coletividade ou ao serviço público. 18º. Fixar o número de vereadores para a legislatura seguinte, até 120 dias.
Da respectiva eleição, X e X autorizar a alienação e permuta de bens imóveis com voto favorável da maioria absoluta dos vereadores, em votação nominal, com prévia avaliação e interesse público justificado, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 avos. XX autorizar a aquisição de bens imóveis, após prévia avaliação e voto favorável da maioria absoluta dos vereadores, em votação nominal, e interesse público justificado, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 avos. XXI, revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. XXI examinar, mensalmente, pelos membros da Comissão de Finanças, os documentos de despesas do município, 23º, revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos, XXIV, revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. XXV elaborar e aprovar a sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentarias e encaminhá-la ao Poder Executivo, XXV e a verba de representação ou o subsídio diferenciado do Presidente da Câmara Municipal será fixado por lei de iniciativa privativa do Poder Legislativo, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 avos. XXVI autorizar cedência de servidores. XXVI apreciar e julgar a prestação de contas do prefeito. Primeiro, no julgamento das contas do prefeito, a decisão que contrariar o parecer do Tribunal de Contas do Estado depende da maioria de 2/3 dos membros da Câmara. Segundo, a apreciação e julgamento das contas do prefeito deverão ser promovidas dentro de 45 dias, contados da data do recebimento do parecer do Tribunal de Contas. Terceiro, se o parecer do Tribunal de Contas for contrário à aprovação das contas do prefeito e estas não forem aprovadas pela maioria de 2/3 dos vereadores, a mesa da Câmara as encaminhará ao órgão competente para a apuração de eventuais responsabilidades. Seção IV da Comissão Representativa. Artigo 33. A Comissão Representativa funciona no recesso da Câmara Municipal e tem as seguintes atribuições: e zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo. E zelar pela observância da lei orgânica. E autorizar o prefeito municipal a se ausentar do município por um período superior a 15 dias. País a qualquer tempo, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos, e v convocar extraordinariamente a Câmara. V tomar medidas urgentes de competência da Câmara Municipal. Parágrafo único. As normas relativas ao desempenho das atribuições da Comissão Representativa são estabelecidas no regimento interno da Câmara. Artigo 34. A Comissão Representativa, e composta pela Mesa Diretora da Câmara Municipal. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 39/2014 avos, primeiro revogado, pela Emenda à Lei Orgânica nº 39/2014 avos. Segundo revogado, pela Emenda à Lei Orgânica nº 39/2014 avos. Artigo 35. A Comissão Representativa deve apresentar relatório dos trabalhos por ela realizados quando no reinício do período de funcionamento ordinário da Câmara. Seção V das Leis e do Processo Legislativo. Artigo 36. O processo legislativo compreende a elaboração de, e emenda à lei orgânica, e leis ordinárias, e decretos legislativos, e resoluções, leis complementares. Acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Parágrafo único. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Artigo 37. São, ainda, entre outras, objeto de deliberações da Câmara Municipal, na forma do regimento interno. E autorizações. E indicações. E requerimentos. Artigo 38. A lei orgânica pode ser emendada mediante proposta, e de vereadores. E do prefeito. E revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Primeiro, no caso do item I, a proposta deverá ser subscrita, no mínimo, por 1/3 dos membros da Câmara Municipal. Segundo, revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Artigo 39. Em qualquer dos casos do artigo anterior, a proposta será discutida e votada em 2 sessões, dentro de 60 dias, a contar de sua apresentação ou recebimento, e ter-se-á por aprovada quando obtiver, em ambas as votações, 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal. Artigo 40. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. Artigo 41. A iniciativa de leis municipais, salvo nos casos de competência privativa, cabe
A qualquer vereador, ao prefeito ou ao eleitorado, que exercerá em forma de proposição, subscrita por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Artigo 42. No início ou em qualquer fase da tramitação de projeto de lei de iniciativa do prefeito, este poderá solicitar à Câmara Municipal que aprecie no prazo de 30 dias a contar do pedido. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 avos. Primeiro, se a Câmara Municipal não se manifestar sobre o projeto, no prazo estabelecido no caput deste artigo, será este incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação sobre os demais assuntos, para que se ultime a votação. Segundo, os prazos deste artigo e seus parágrafos não correrão nos períodos de recesso da Câmara Municipal. Artigo 43. A requerimento de vereador, os projetos de lei, decorridos 30 dias de seu recebimento, e após parecer das comissões pertinentes, serão incluídos na ordem do dia da sessão subsequente. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 avos. Parágrafo único. O projeto poderá ser retirado da ordem do dia a requerimento do autor, independente de aprovação do plenário. Artigo 44. A matéria constante de projeto de lei rejeitado ou não sancionado, assim como a de proposta de emenda à lei orgânica, rejeitada ou havido por prejudicada, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta de 2/3 dos membros da Câmara. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 07/1997. Artigo 45. Os projetos de lei, aprovados pela Câmara Municipal, serão enviados ao prefeito que, aquecendo, os sancionará. Primeiro, se o prefeito entender o projeto, no todo ou em parte inconstitucional, ou contrário ao interesse público, veta-lo-á, total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados daquele em que o recebeu, comunicando os motivos de veto ao presidente da Câmara, dentro de 48 horas. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Segundo vetado o projeto e devolvido à Câmara, será ele submetido, dentro de 30 dias, contados da data de seu recebimento, com parecer, à discussão única, considerando-se aprovado se obtiver o voto favorável da maioria absoluta da Câmara, caso em que será enviado ao prefeito para promulgação. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 avos. Terceiro, o veto parcial somente abrangerá texto integral, parágrafo, inciso ou alínea. Quarto, decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito importará em sanção. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 31/2011 avos. Quinto, esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no segundo, o veto será apreciado na forma do primeiro do artigo 42. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Sexto, não sendo a lei promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 2º e 4º deste artigo, o presidente da Câmara a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao primeiro vice-presidente da Câmara fazê-lo. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 31/2011 avos. Artigo 46. Nos casos do artigo 36, incisos I e V, considerar-se-á, com a votação da redação final, encerrada a elaboração do decreto ou resolução, cabendo ao presidente da Câmara a sua promulgação. Primeiro, as proposições aprovadas deverão ser publicadas no átrio e no site da Câmara. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 avos. Segundo, as leis sancionadas pelo Executivo Municipal, serão publicadas no átrio e no site da Prefeitura Municipal. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 avos. Artigo 47. Serão regulamentados através de leis complementares o Código de Posturas, o Código Tributário, a Lei do Plano Diretor, a Lei do Meio Ambiente, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e os planos de carreiras. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos, primeiro dos projetos previstos no caput deste artigo, bem como das respectivas exposições de motivos, antes de submetidos à discussão da Câmara, será dada divulgação com a maior amplitude possível. Segundo, revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Capítulo 4 do Poder Executivo. Seção I do Prefeito e do Vice-Prefeito. O poder executivo é exercido pelo prefeito municipal que receberá seu subsídio na totalidade, desde que devidamente licenciado, quando, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. E impossibilitado do exercício do cargo, por motivo de doença devidamente comprovada, e a serviço ou representação do município. E em gozo de férias. Artigo 49.
O prefeito gozará férias anuais de 30 dias, sem prejuízo da remuneração. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 artigo 50. Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 Artigo 51. Só se procederá mediante audiência pública. E projetos de licenciamento que envolvam impacto ambiental. E atos que envolvam conservação ou modificação do patrimônio histórico, artístico ou cultural do município, e realização de obras que comprometam mais de 15% do orçamento municipal. Parágrafo único. A audiência prevista neste artigo deverá ser divulgada, pelo menos, num órgão da imprensa local com no mínimo 15 dias de antecedência. Artigo 52. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse na sessão solene de instalação da legislatura. Após a posse dos vereadores, prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e administrar o município, visando ao bem geral dos munícipes. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 Parágrafo único. Se o prefeito e o vice-prefeito não tomarem posse, decorridos 10 dias da data fixada, salvo motivo justificado e aceito pelo plenário, o cargo será declarado vago. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 Artigo 53. Vice-prefeito exercerá as funções de prefeito nos casos de impedimento deste e suceder-lhe-á em caso de vaga. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 primeiro em caso de impedimento ou vacância dos cargos de prefeito municipal e vice-prefeito, assumirá o poder executivo o presidente da Câmara Municipal. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 25/2008 2 graus não sendo possível a assunção do presidente da Câmara Municipal ao cargo de prefeito, assumirá para a função de gestor administrativo do Poder Executivo o Procurador-Geral do município. E, na impossibilidade deste, o secretário de Gestão e Finanças. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 34/2011 3 graus no caso do segundo o servidor designado como gestor administrativo, não terá representação política e sua remuneração permanecerá a mesma. Acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 25/2008 Artigo 54. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo único. Ocorrendo a vacância após cumpridos 3/4 do mandato do prefeito, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pela Câmara Municipal. Seção I das atribuições do prefeito. Artigo 55. Compete privativamente ao prefeito e representar o município em juízo e fora dele. E nomear e exonerar os secretários municipais, os diretores de autarquias e departamentos, além de titulares de instituições de que participe o município, na forma da lei, e iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta lei. E sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução, vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal, na forma da lei, declarar a utilidade ou necessidade pública, ou o interesse social, de bens para fins de desapropriação ou servidão administrativa. E expedir atos próprios de sua atividade administrativa. E contratar a prestação de serviços e obras, observando o processo licitatório, planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais. Promover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores, e enviar ao Poder Legislativo o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta lei, e prestar, anualmente, ao Poder Legislativo, dentro de 90 dias, após a abertura do ano legislativo, as contas referentes ao exercício anterior e remetê-las, em igual prazo, ao Tribunal de Contas do Estado, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 e prestar, à Câmara Municipal, dentro de 15 dias, as informações solicitadas, sobre fatos relacionados ao Poder Executivo e sobre matéria legislativa em tramitação na Câmara, ou sujeita à fiscalização do Poder Legislativo. Colocar à disposição da Câmara Municipal até o dia 20 de cada mês os valores do 12º. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 e resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos em matéria da competência do Executivo Municipal.
XVI oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, XX aprovar projetos de edificações e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano. Ou para fins urbanos, XX solicitar o auxílio da Polícia do Estado, para a garantia do cumprimento de seus atos, XXI revogar atos administrativos por razões de interesse público e anulá-los por vício de legalidade. Observando o devido processo legal, XXI administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de tributos, 23º providenciar sobre o ensino público. XXIV propor, ao Poder Legislativo, o arrendamento, o comodato, o aforamento, ou a alienação de prédios municipais, bem como a aquisição de outros. XXV propor a divisão administrativa do município de acordo com a lei. XXVI fixar, com assessoramento dos órgãos especializados, as tarifas e receptivos reajustes dos serviços de táxis, lotação, transporte coletivo urbano e transporte coletivo interdistrital, acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 02/1992. XXVII encaminhar, ao TCRS, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e à Câmara Municipal, o relatório de gestão fiscal, até 30 dias do encerramento do quadrimestre, acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. XXIX encaminhar, ao TCRS, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, até 30 dias do encerramento do bimestre, o relatório resumido da execução orçamentária, acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Artigo 56. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe são próprias, poderá exercer outras estabelecidas em lei. Olha só, deixei na descrição um link para um grupo especial, um grupo de estudos aí para o teu concurso. É só clicar aí no link na descrição. Também tem um link especial para um caderno de questões, se tu tiver interesse aí em fazer uma revisão específica para o teu concurso, só clicar aí no link da descrição. Aproveita, já se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com os teus amigos, deixa o like, se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.